Olá pessoal, bem-vindos ao Mundo Dermato. Eu sou a doutora Luciana Maluf e hoje eu trago o tema funcionamento e cicatrização da pele. A pele é o maior órgão do corpo humano e tem cerca de 15% de todo o nosso peso. Dentre algumas das suas principais funções estão a proteção de barreira contra agentes externos, regulação da temperatura do corpo, auxílio da imunidade local, ou seja, nosso mecanismo de defesa, e o sensorial, aquele que dita pressão, tato. Bom, e a pele, ela é composta basicamente de 3 camadas. A epiderme, camada mais superficial, que promove a descamação e renovação celular. Seu ciclo de vida de uma célula é em torno de 28 dias. Sua camada mais superficial é composta de células mortas e queratinas. Camada mais interna, a chamada basal, é de intensa multiplicação celular. E é onde ficam também os melanócitos, aquelas células produtoras de melanina, pigmento natural que nos protege dos raios UV. Aí vem a derme, camada intermediária, que sustenta a epiderme e é extremamente rica em componentes. Dentre eles, colágeno, elastina, proteínas, células, vasos, terminações nervosas, órgãos sensoriais. Ou seja, tem extrema importância para o funcionamento da pele como um todo. E aí, logo abaixo, vem a hipoderme, camada mais profunda, composta basicamente de vasos de tecido gorduroso, e nos protege contra traumas físicos, perda do calor e também onde fica o nosso depósito de gordura. E o que é uma ferida? É quando temos a interrupção da continuidade de um tecido do corpo, no caso a pele. E é causada por qualquer tipo de trauma, físico, químico, mecânico, doenças. Isso tudo aciona nossas frentes de defesa para um contra-ataque e uma recuperação mais rápida desse tecido. Elas são de vários tipos. Desde o estágio 1, que é aquela onde a pele sofre a agressão, mas ela não se rompe. Ela fica inflamada, fica vermelha, dolorida, mas ela ainda mantém sua integridade. Até o estágio 4, que é aquela que não só atinge a pele, mas chega a atingir músculos, ossos, ou seja, é uma coisa bem mais grave e profunda. Quanto à sua evolução, há as feridas agudas e as crônicas. As agudas respondem rápido ao tratamento e cicatrizam sem grandes complicações. Já as crônicas são de longa data, recorrentes e geralmente são decorrentes de problemas crônicos como diabetes, pressão alta, enfim, elas são mais complicadas de se lidar. E quanto ao tipo de cicatrização? Basicamente, eu vou falar da primária e da secundária. A primária é quando suturamos a pele, ou seja, damos aqueles famosos pontos de sutura. A secundária é quando deixamos por conta própria o organismo resolver a ferida. E como se dá o processo de cicatrização? É um processo biológico complexo, delicado, extremamente dinâmico, com respostas orgânicas, locais e sistêmicas interligadas, iniciadas pelo trauma. E tudo isso leva a um objetivo de reparar o tecido danificado ou ferida o mais rápido possível. Agora, todo esse processo de cicatrização pode ser interrompido em qualquer fase, seja porque o tratamento está inadequado, seja porque o indivíduo cutuca ou fica retirando aquelas casquinhas da cicatriz, ou ele está com aquela lesão e bate exatamente no local da lesão. Isso tudo atrasa o reparo do tecido. Bom, e como se dá essa cicatrização? Basicamente são 3 fases: a fase inflamatória, a proliferativa e a de maturação. A inflamatória é a fase de defesa do organismo, ou seja, quando a gente estanca aquele sangue, remove os tecidos mortos e vem todas as células de defesa para fazer isso tudo. Aí entra a fase proliferativa, que é quando começa a formar aquele tecido para fechar a lesão, aquele tecido meio transparente, meio amarelado, chamado tecido de granulação. Então, há toda uma reepitelização local para tampar aquela camada de célula que está sem defesa. Há toda uma vascularização para isso, com várias células, várias sinalizações, componentes que chegam, assim, é todo um processo integrado. E aí vem a fase de maturação, que é quando esse processo já em quase resolução, essas células começam a ir embora e começa a ter uma reepitelização, uma reorganização das fibras de colágeno, contenção, força de tensão.
e a formação de cicatriz, recobrimento da ferida por uma nova pele, um novo epitélio. Gente, atualmente, apesar de termos um grande entendimento sobre esses processos de cicatrização e os fenômenos que envolvem, as feridas e as úlceras ainda são de grande impacto psíquico, social e econômico e representam grande causa de afastamento do trabalho. Por isso, na dúvida ou assim que se ferir, procure logo seu médico, peça ajuda o quanto antes, para que se possa tomar as medidas rápidas e necessárias e tornar o tratamento eficaz, com menor duração e menos custos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!